Olá, esse é o programa Saber Direito. Minhas saudações igualitárias a você, estudante, a você, trabalhador, a você, empresário. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante que toca a vida de cada um de nós. Meu nome é Luiz Carlos Moro, sou advogado, sou professor e vamos tratar de dano moral nas relações de trabalho. Vamos começar tentando localizar o nosso tema dentro do âmbito da lei brasileira. Dano moral nas relações de trabalho, nós vamos encontrar muito pouco desse tema especificamente na legislação do trabalho. O tema, na verdade, ele se coloca num âmbito muito mais amplo, muito maior, mas que incide nas relações de trabalho de uma maneira especialmente importante. Onde que nós vamos pensar o primeiro ponto e o ponto mais importante, mais profundo desse tema. Nós vamos pensar, talvez até antes mesmo da Constituição Federal. Nós vamos pensar num princípio, no princípio da dignidade da pessoa humana. Os adjetivos empregado e empregador, patrão e empregado, são absolutamente irrelevantes nisso. Nós estamos tratando de direitos das pessoas e não se comunicam, em larga medida, com os direitos do trabalhador, propriamente dito, em função do contrato de trabalho. Por isso que essa matéria, ela diz muito mais respeito ao direito das obrigações recíprocas entre as pessoas do que propriamente ao contrato de trabalho. Agora, talvez não haja ambiente mais próprio para discutir o dano moral do que o ambiente das relações do trabalho. Por quê? Justamente porque quando nós tratamos de dignidade, nós teremos que ter um olhar igualitário em relação a todas as pessoas. E quando nós estamos lidando com o contrato de trabalho, essa igualdade some, porque ele é um contrato de sujeição de uma pessoa aos poderes de outra. Eu vou perguntar para você que está me vendo, o que você acha do direito de resposta no âmbito do contrato de trabalho? Será que, uma vez advertido, uma vez punido, principalmente nas advertências verbais, porque é quando a gente verbaliza que normalmente nós cometemos os equívocos de suplantar as fronteiras do possível e do impossível. Raras vezes eu vi danos morais escritos, produtos de um assentamento da nossa consciência, do nosso pensar. O normal é que isso surja no calor dos fatos, normalmente por via da verbalização, por aquilo que nós dizemos. E será que é comum, no âmbito das relações do trabalho, alguém submeter o empregado a uma possível, prevista na legislação e até recomendada atuação disciplinar do empregador, ser imediatamente ripostada, redarguida pelo empregado? Será que se considera um direito do empregado a resposta a um agravo? O fato é que, quando nós tratamos de imagem, dignidade, intimidade, vida privada, aqui surgem inúmeros problemas. Há pouquíssimo tempo, eu assisti, estupefato, a uma entrevista numa enorme rede de televisão brasileira, em que se afirmava que, como não há nenhuma proibição para que o empregador possa verificar a situação de
crédito na praça, a situação creditícia do empregado, pode-se tranquilamente consultar o serviço de proteção ao crédito, as empresas especializadas nesse serviço, para saber se o seu trabalhador, se o seu empregado deve ou deixa de dever. Uma outra circunstância bastante comum, perquirir acerca dos hábitos e opções sexuais do trabalhador. Uma outra situação bastante corriqueira, indagar acerca da situação familiar do trabalhador, invadindo a seara da sua vida íntima, privada, algo que não tem nenhuma vinculação lógica ou de razão, de motivação para que se indague. Vida privada é vida privada. E ao empregador é recomendabilíssimo que não invada a vida privada dos seus empregados. O dano moral pode ser instantâneo, pode ocorrer numa fotografia, num determinado momento. O assédio moral, jamais. Ele é um filme, ele é um processo, ele pressupõe uma continuidade e nós vamos tratar desse tema numa aula específica de assédio moral, para a qual eu já convido o nosso telespectador. Mas, independentemente disso, nós temos características comuns. Tudo o que eu digo aqui de dano moral vale para o assédio moral, que tem características próprias, mas que correspondem, sem dúvida, a uma espécie típica de um dano moral decorrente de um procedimento distinto do dano moral típico. Eu gostaria de dizer a todos vocês que o contrato de trabalho se caracteriza, de fato, por esses poderes do empregador. Mas, no momento em que a pessoa se investe da condição de empregado e, às vezes, até se veste com o uniforme da empresa, essa pessoa não se despe da roupa de cidadão e essa pessoa não se despe da condição de pessoa e de ser humano. Esse show de horrores que, lamentavelmente, apresentei apenas com 3 exemplos pinçados aqui, precisa ter fim, para que nós tenhamos a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana inscrito na nossa Carta. A Constituição brasileira não é um rosário de promessas descumpridas. É algo que precisa estar nas ruas, fora das empresas e dentro das empresas.